Já falei em 3, 2, 1. Ah, ok. Não sei o ano que caiu isso daqui, essa questão. Eu acho que foi 2009, não tenho certeza. Tá? Uma questãozinha de matemática, né, do Tribunal de Justiça, que diz assim o enunciado, ó. Alguns técnicos judiciários combinaram de dividir igualmente entre si a tarefa de digitar 245 páginas de um texto. Entretanto, no dia da divisão, o grupo foi acrescido de mais 2 técnicos, e assim, coube a cada membro do novo grupo 14 a menos do que inicialmente. 14 a menos do que? Digitar 14 páginas a menos. Ah, faltou uma palavra. Quem que digitou isso daí? Quem estava lendo e não prestou atenção também, eu não estava sozinha. Foi ela, tá, pessoal, que estava 14. filmando. Ela tá, só queria dizer quem foi o culpado. Não leia de novo. Então, na verdade, cada membro do novo grupo, digitar 14 páginas a menos. Tá bom, pessoal? Tá? Bom, vem cá, vamos traduzir esse negócio aqui, depois a gente vê. Ele está perguntando qual é o número de técnicos que cumpriu a tarefa, tá? Mas vamos lá. É o seguinte. Eu sei, pelo enunciado, que esse meu texto tem quantas páginas no total? 245 páginas, é isso? Tá. Então você vê assim, ó. É um texto com 245 páginas, tá bom? Aí ele diz o seguinte: os técnicos já combinaram dividir igualmente entre si a tarefa de digitar 245 páginas. Mas ele falou qual era o número de técnicos que eu tinha ali de início ou não? Não. Então vou escrever assim: número técnicos. Não sei, vou chamar de X. Ela não gosta, mas vai ser X. Não me diga que é Vai ser X, tá? Ei, só por curiosidade. Seu texto tem 245 páginas, número de técnicos X. Se eu vou dividir de forma igualmente, como é que eu sei quantas páginas cada técnico vai ter que digitar? É só dividir, né, pessoal? Se eu pegar 245 e dividir pelo número de técnicos, eu vou saber quantas páginas cada um. Então eu posso escrever assim, quer ver, ó? Número de páginas por técnico. Então eu posso escrever como sendo 245 páginas divididos por X. Isso eu vou descobrir então o número de páginas por técnico. Tá. Continua a leitura. Entretanto, no dia da divisão, quando eu queria fazer aquela divisão lá, o grupo foi acrescido de mais 2 técnicos. Opa. No dia, o grupo, ele foi acrescido com mais 2 técnicos. Qual era o número de técnicos que eu tinha a princípio? X. Mas foi acrescido quantos mais? 2 ou mais? Então ele vai ficar com X mais 2 técnicos, sim ou não? Sim. Vai. E assim, coube a cada membro do novo grupo digitar 14 páginas a menos. Opa! Qual era o número de páginas por técnico inicialmente que cada um iria ter que fazer? Não era 245 sobre X? Isso. Agora, com esse acréscimo, significa dizer que eu vou ter que digitar 14 páginas a menos. Número de páginas por técnico, ou seja, cada técnico vai digitar 14 páginas a menos. Então é só pegar 245 sobre X, que era o quanto que cada um teria que digitar inicialmente, menos 14. Tem lógica isso ou não? Tem lógica. Sim Eles têm. ou não? Sim. Sim ou não? Tranquilo a ideia, né, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Tá, aí o problema está perguntando o que mesmo? O número de técnicos que cumpriu a tarefa. Tá, então tá, depois a gente vai para esse finalzinho. Acompanha meu raciocínio agora, vamos lá? Pensa um pouquinho comigo. Se eu pegar o número de páginas por técnico, e multiplicar pelo número total de técnicos, não tem que dar o total de páginas do meu texto? Tem lógica, não tem lógica? Pessoal, sim ou não? Sim.
Então, se eu pegar inicialmente, pegar lá, x, inicialmente, que é o número de técnicos, se eu multiplicar esse x pelo número de páginas que cada um vai ter que digitar, que é isso aqui. Se eu pegar esse x e multiplicar por tudo isso aqui, isso tem que dar quanto? 245? Sim. Sim ou não? Sim. Agora, quando foram acrescidos mais 2 técnicos, ficou ou não ficou assim o número total de técnicos? Agora fica x mais 2. Quer dizer, o número inicial mais 2 técnicos que entraram, certo? Se eu pegar esse número de técnicos e multiplicar pelo que cada um vai ter que digitar, não tem que continuar dando os 245, sim ou não? Sim. Se eu pegar o número de técnicos que entraram agora, x mais 2, multiplicar pelo número de páginas que cada um vai ter que digitar, que é 245 sobre x menos 14. E isso tudo não vai ter que ser igual a 245 também, que é o número total? Sim. Sim ou não? Sim. Ora, (245) não são quantidades iguais? Aqui e aqui, sim ou não? Isto é igual a tudo isso. Isto é igual a tudo isso. Se essas duas quantidades são iguais entre si, conclusão óbvia. Todo esse primeiro membro tem que ser igual a quem? A todo esse segundo membro. Tem lógica isso ou não? Sim, são iguais, né? Então eu posso tranquilamente escrever que x que multiplica 245 sobre x tem que ser igual a tudo isso aqui. X mais 2 que multiplica 245 sobre x menos 14. Queria saber se vocês entenderam essa montagem que eu fiz aqui. Entenderam de onde que surgiu essa montagem ou não? Ok. De duas quantidades iguais a uma terceira. Tudo bem? Pronto, agora é só... Agora, pessoal, é só resolver esse negocinho pequenininho. Tranquilo. Mole para nós. Quer ver por quê? Acompanhe. Ah, tem uns corta-corta aí. Esse x eu posso simplificar com esse x. Desculpe, não é Corta. Dá uma olhada. Simplificar. Tá, vamos ver o que sobrou então? Vamos ver? Vamos lá. Sobrou então 245 igual. Agora tem o x mais 2 que multiplica tudo isso menos 14. Use a propriedade distributiva. Você vai pegar esse x, vai multiplicar por esse, e depois você vai pegar esse x e vai multiplicar por esse. Depois você vai pegar esse mais 2, vai multiplicar por tudo isso, e esse mais 2 por tudo isso. Tá bom? Como é que vai ficar essa montagem então? Vamos lá? X vezes 245 sobre x. Não dá para simplificar o x por x imediato? Tá. Sobrou o quê? 245. X vai multiplicar agora menos 14. Menos 14x. Agora esse mais 2 vai multiplicar 245 sobre x. 2 vezes 245 dá 490? Isso. 490 sobre x. E esse 2 vai multiplicar o menos 14, que dá menos 28. Beleza a montagem? Ok. Outra coisa, esse 245 ele está somando, ele passa para cá subtraindo. Dá para eliminar. Certo? Então vamos ver o que sobrou. Sobrou 0 aqui, e aqui sobrou menos 14x, mais 490 sobre x, menos 28. Foi o que sobrou. Observe que isso aqui é como se fosse sobre 1, e esse aqui também é como se fosse sobre 1. O que nós temos aqui? 3 frações separadas por sinal de mais e de menos. Deve-se obrigatoriamente calcular o mínimo múltiplo comum. Tá? E qual seria o mínimo múltiplo comum entre 1x e 1? X. Como é que é o procedimento? Primeiro você divide, depois você multiplica. Tá?
x divididos por 1 dá x, vezes menos 14x dá menos 14x ao quadrado. X divididos por x dá 1, vezes 490, x divididos por 1 dá x, vezes 28, 28x. Esse x está dividindo, ele passa para cá fazendo o quê? Operação inversa de divisão, multiplicação. Ele passa para cá multiplicando zero. E quanto que é x vezes zero? É zero. Então isso aqui vai ficar zero igual menos 14x ao quadrado. Vamos dar ordem. Menos 28x mais 490. Ai, bara, não estou gostando dessa anotação. Então vamos para o seguinte. Eu vou fazer a anotação agora um pouco diferente do que está aí, só que lá do outro lado do quadro, tá bom? Não cabe aqui. Então, só vou retomar a escrita, tá? Nós chegamos ali em zero igual menos 14x ao quadrado. Vai ajudando aí, câmera 1. Inclusive, se é zero, precisa ficar aparecendo ele ali. Claro, é uma igualdade. É uma igualdade. Se você tirar o zero, vai ser igual ao quê? Se você tirar o zero. Tá, pessoal, o que eu fiz aqui foi só reproduzir essa última linha, tá bom? Só para a gente poder acompanhar a partir daqui. Ei, me diz uma coisa. 14, 28, 490. Eu vou dividir tudo por menos 14. Tá bom? Vou dividir tudo. 0 divididos por menos 14. Tem que dividir tudo. 0 divididos por menos 14. 0. Menos 14 divididos por menos 14. 1. Então sobrou x ao quadrado. Menos divididos por menos, mais. 28 por 14, 2x. Opa, desculpa. Mais divididos por menos. Menos. 490 divididos por 14. Você fez isso antes, né? O pessoal está fazendo essa cara assim de dúvida porque eu já fiz, tá? É 35. Só para ganhar tempo. Mas você vai no borrão, coloca lá 490 e divide por 14, velho. Para, não perca tempo. Tá bom? Melhorando essa escrita, você tira x ao quadrado mais 2x menos 35. Você viu ali? Menos 35 igual a zero. Observaram? Nós temos uma equação do segundo grau. No exercício que eu fiz aí no primeiro exercício, o segundo exercício, não estou muito bem lembrado. Nós temos uma equação do segundo grau que você ou usa a fórmula de Bhaskara ou você tenta fazer de cabeça. Lembra que eu falei isso? Como é que a gente tenta fazer de cabeça? Quando o coeficiente de x ao quadrado for igual a 1, a gente tenta fazer de cabeça. E sempre dá certo? Não. Mas na maioria das vezes, dá. Como é uma equação do segundo grau, você vai tirar aqui um x1 e um x2. Primeira raiz e segunda raiz, tá? Como é que era a ideia de soma e produto? Primeiro você faz o produto. Você chuta dois números que multiplicados deu termo independente. Sempre assim. Chute dois números que multiplicados deu termo independente. Vai. Dois números que dê 35. 7 e 5. Só que tem que dar menos. Menos 7 ou menos 5? Escolha. Menos 7. Menos 7, ela escolheu. Tá, vamos fazer o teste. O teste da soma e produto é assim. Primeiro você multiplica, vamos lá. Menos 7 vezes 5, menos 35. Tá dando certo. Agora você vai somar e trocar de sinal. Tem que dar o termo do meio. Então vamos lá. Menos 7 mais 5 dá menos 2. Troca de sinal. 2. Mais 2. Deu o termo do meio? Deu. Pronto, aqui estão as duas raízes da minha equação do segundo grau. Tá? Aqui estão as duas raízes da equação do segundo grau. As duas. Só que daí eu te pergunto uma coisa. Quem foi que você chamou de x nesse problema? Volta aqui. X não era o número de técnicos? Sim. E aí eu te pergunto, tem sentido falar que eu tinha menos 7 técnicos? Não. Não. Então, no contexto do enunciado,
esse menos 7 não faz o menor sentido. Então significa dizer que eu tinha quantos técnicos então? 5. Só que o problema está perguntando o quê? O número de técnicos que cumpriram a tarefa. Mas não foram acrescentados mais 2 técnicos. Significa dizer que então é só você pegar esses 5 e somar mais 2. Porque você quer saber quantos que cumpriram a tarefa. Isso aqui vão dar quanto? 7 técnicos cumpriram a tarefa. Alternativa certa, letra A. E vocês observaram uma curiosidade? Maldita. Olha a letra C. Então, maldade isso, né? Maldade, malvadeza, eu diria. Também. Porque o que a pessoa faz? X, eu chamei X número de técnicos, 5 técnicos. Letra C. E você vai na letra C. Marcou? Só que ela está perguntando o número de técnicos que cumpriram a tarefa. Mas foram 7, não 5. Pegadinha, né? O que acharam? Eu achei bacana essa questão. Você deve ter achado horrível, né? Não, isso é bonitinho também. Bonitinho, né? Então tá bom. Até o próximo exercício. Tchau.